Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Cadê os crentes? Cadê os crentes, pastor? Os crentes sumiu. Os crentes estão com medo de chuva. Choveu um pouquinho, o povo, ó, não sai de dentro de casa. Os crentes estão que nem gato. Não pode ver uma água que sai correndo, né, varão? Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou muito feliz com o Senhor. Quantos aqui estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Quero deixar uma palavra de generosidade para o seu coração. Você poderia dar uma salva de palmas por isso? Generosidade, para quem não sabe, é uma forma de nós adorarmos a Deus. Adorarmos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu estou tão feliz, pastor, porque Deus ele tem feito tanta gente contar testemunho, e eu fico muito feliz por isso, porque nós servimos um Deus que ele é fiel e poderoso. Então, quando nós somos fiel a Deus, Deus é fiel a nós. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Tá dando microfonia aqui? Pode resolver para nós? Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim. Segura um pouquinho os envelopes, por favor. Honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Vou repetir: honre ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias de todas as suas colheitas. Preste atenção, aqui a Bíblia diz para nós honrarmos a Deus com os nossos recursos e com as nossas primícias. Primícias quer dizer dízimo. Quando você dizima, Deus blinda as suas finanças do devorador. E quando você oferta, quando você semeia, porque o dízimo é 10% dos seus ganhos, e a oferta é para multiplicar os seus ganhos. Quando você oferta com fé e propósito, Deus multiplica as suas finanças. Eu sempre digo que Deus ele não precisa do nosso dízimo e da nossa oferta, mas Ele deixou escrito que a obra dele precisa. Deus ele não precisa, mas a obra de Deus precisa. Os dízimos e as ofertas são vistos como atos de gratidão a Deus e reconhecimento de sua provisão. Então é você entregando na casa de Deus com gratidão por aquilo que Ele já fez para a tua vida. Deus tem te abençoado tanto, Deus tem te dado tanto, a sua despensa não tem faltado o alimento. Quem pode dar um glória a Deus por isso? A tua despensa não tem faltado o alimento, o teu carro não tem faltado a gasolina, o teu tanque tem gasolina para você ir ao mercado, para você ir passear com a tua família. Isso é a provisão de Deus. E como eu reconheço isso, pastor? Sendo grato a Deus com a sua generosidade, porque Deus ele já te abençoou, Ele já te deu. Então você, como forma de gratidão por aquilo que Ele já fez por você, você entrega na casa do Senhor como gratidão. Quem está comigo? Ele já te deu, e por isso você dá na casa de Deus, porque Ele quer te ver abençoado em todas as áreas da sua vida. Seja um dizimista e um ofertante. Honra esse princípio e você será honrado por Ele. Todo princípio que eu honro, eu sou honrado por Ele. Por isso que é muito difícil os cristãos se manter firme com Deus em todos os princípios, porque o inimigo em algum momento ele vai querer roubar aquilo que você tem de mais precioso na tua vida, que são os princípios de Deus, que são os princípios que vai te levar para uma eternidade. Deus ele não quer te ver em escassez, Deus quer te ver abençoado. Deus ele quer abençoar a sua vida nessa noite. Pastor, como Deus abençoa a minha vida? É simples, irmão, é você conectando o seu coração em generosidade com a obra dele. Eu não sei o que você está precisando, você sabe, você tem falado com Deus, tem coisas que você precisa que Deus faça sobre a tua vida, na área financeira. Talvez você quer trocar o carro, talvez você tenha algumas contas para pagar e a provisão esse mês não chegou. E como que você ativa isso no mundo espiritual? Semeando na obra, porque
Porque a obra de Deus é o melhor lugar para você ofertar, para você entregar com generosidade. Porque o altar ele não toma, ele devolve. Então quando eu entrego no altar de Deus, quando eu entrego na obra de Deus, Deus ele me abençoa. Porque Deus quer nos ver abençoado. Distribui envelope para todo mundo. Pastor, mas eu não tenho uma semente hoje. Mas pega o envelope, porque nós vamos orar e nós vamos declarar que a provisão de Deus vai chegar até você. Eu vou repetir isso aqui. Nós vamos declarar que a provisão de Deus vai chegar até você. Quem precisa da provisão de Deus aqui? Eu preciso da provisão de Deus. Nós precisamos todos os dias da provisão de Deus. Nós vamos declarar aqui nessa noite e Deus vai enviar a provisão até você. Enquanto você está ofertando, o louvor vai estar entoando. E quando você terminar de ofertar, não traga aqui, porque eu quero que você levante as suas mãos e nós vamos orar e declarar que a provisão de Deus vai chegar até você e você vai conseguir arcar com tudo aquilo que você precisa arcar ainda esse mês. O mês não acabou e Deus precisa visitar o teu cenário, Deus precisa mudar a sua geografia, e com a sua fé, com a sua generosidade nessa noite, você vai chamar o favor de Deus para as suas finanças e para a tua casa. Amém? Oferte com alegria. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, Deus, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Presta aqui essas salvas. Presta as salvas aqui. Coloque aqui a sua oferta de coisa. Deus mandou fazer algo diferente aqui nessa noite. Vem cá, pastor. Coloca as mãos aí. Estende as mãos para cá. Essa noite a gente vai fazer diferente. Senhor, aqui está a semente, Pai. Aqui tem dízimo, tem oferta, Senhor. Aqui tem generosidade, Pai. Aqui tem fidelidade do Teu povo, Pai. Senhor, eu não sei o que o Teu povo tem precisado. Eu não sei, Pai, o que eles estão te pedindo, Senhor. Mas o Senhor sabe, Pai. Porque o Senhor sonda corações, Pai. E nessa noite, Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre cada semente, Pai, que foi colocada no Teu altar. Meu Deus, sobre cada dízimo, cada oferta, Senhor. Pai, sobre aqueles também que não pôde dar nessa noite, Pai. Eu quero declarar e profetizar, Pai, que a Sua provisão, Pai, vai chegar na casa dos Teus filhos, Pai, ainda este mês, Senhor. E vai ter testemunho para a glória do Teu nome. Eu declaro e profetizo, e vocês dizem? Amém. Dê uma salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Solta os recados da semana para nós. Em nome de Jesus. A paz, família DQC, tudo bem? Vamos para os anúncios do mês de março.
Todo domingo, às 18h30, temos o nosso culto de celebração. E se você puder, claro, traga um quilo de alimento para a gente ajudar as famílias carentes. E toda segunda-feira, 8 horas da noite, temos o nosso culto de oração, um momento muito importante que você não pode perder. E toda quinta-feira, 8 horas da noite, temos o nosso culto de cura. Todos os testemunhos dessa igreja estão sendo extraordinários. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem jovens aí? Temos uma missão para você. O Hidden Jovens está no projeto arrecadando fundos para o nosso teatro. E você faz parte disso também. Você comprando um cheirinho para casa e um pano de prato, um valor super acessível só para ajudar essa missão, a gente conta com vocês para a gente chegar em outro nível e realizar esse projeto tão incrível. E ainda é uma forma de você ajudar e evangelizar na vida de diversos jovens. Conto com vocês. E sábado, dia 21, das 8 até as 5 da tarde, teremos a nossa imersão de cura. Se você quer ir e você precisa ir, procure a nossa irmã Rebeca, porque tem apenas 50 vagas, são vagas limitadas. A nossa imersão de cura vai curar diversas pessoas e vai ser transformador, não é? E para você que quer se batizar no dia 10 e no dia 24, às 19 horas, temos o nosso discipulado de batismo. Você precisa se batizar, hein? Agora, com licença, que esse recado é para as mulheres. Tem mulheres aí? Nós temos nosso culto de mulheres. Sábado, dia 28, 8 da noite. Esperamos por vocês, hein? Um beijo e até o próximo culto. Tchau! Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Quem trouxe a Bíblia? Vamos meditar numa palavra. Só que antes de nós mergulharmos nessa palavra, eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e diz assim para ele: nessa noite, Deus vai acalmar toda tempestade que tem se levantado contra a tua vida e contra a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo no livro de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Livro de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Quem achou diz aleluia. Aleluia. 4, 35 ao 41. Está aqui. Vamos juntos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo. Assim estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade. Repita comigo: e se levantou grande tempestade. Grande tempestade. Grande tempestade. Grande tempestade. De vento. E as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco. Repita comigo: ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus. Aleluia. Esse texto eu estava meditando. Eu estava hoje à tarde aqui na igreja, orando a Deus, falando com Deus. E quando Deus me deu essa palavra, falou muito ao meu espírito, porque todos nós passamos por muitas tempestades. Nesse mundo nós vamos enfrentar oposição em relação à nossa fé.
e nos fazer desistir. Assim como os discípulos enfrentamos, assim como os discípulos, nós também enfrentamos tempestades violentas. Tempestades são essas de crise financeira, de doenças, de luto, de lutas familiares e por aí vai. São tempestades que nós enfrentamos diariamente, eu e você. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quem diante de uma tempestade, dentro de um barco, consegue dormir? Quem consegue? Eu não consigo dormir se eu estou dentro de um barco. Está uma tempestade, assim como o texto diz, de vento, o mar se levantando, o barco enchendo de água. Como é que eu durmo? Como é que você dorme, irmão? Diante de uma tempestade em alto mar, se você não consegue dormir, como é que dorme? Ninguém consegue. Isso é fé e confiança. Só dorme diante de uma tempestade quem tem fé e confiança. Jesus tinha total confiança no Pai. Ele sabia que o Pai era com ele. Isso trazia uma confiança nele. Os discípulos se apavoraram. O texto diz que eles se apavoraram. Se até os discípulos que andavam, pastora, lado a lado com Jesus, se apavorou na tempestade, imagina eu e você. Imagina nós. Tem tempestade, irmão, que mexe com a nossa estrutura. Tem tempestade que nos deixa preocupado, que nos deixa apavorado. Quem aqui já? Tem tempestade que mexe conosco. Tem tempestade que a gente não vê saída. Jesus demonstrou para os discípulos uma paz diante da tempestade. Jesus nos ensina que diante da tempestade da vida precisamos ter paz, e Ele tinha essa paz. Como é que a gente vai ter paz diante de uma tempestade que tem se levantado contra nós? Só tem uma forma de você ter paz. Só tem uma forma de você ter paz. E Jesus nos ensina nessa noite que para nós termos a paz diante de uma tempestade, nós precisamos ter fé e confiança. Porque quando eu não tenho fé e confiança, a tempestade me engole. A tempestade me engole. Você vai entender isso. Quando eu tenho fé e confiança em Jesus, eu vou conseguir ter paz diante da tempestade. Eu quero que você levante a sua mão direita, que eu quero já declarar nessa noite sobre a tua vida. Eu profetizo no nome de Jesus que toda tempestade que você tem enfrentado, toda tempestade que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, vai cair por terra nesta noite. Vai cair por terra nesta noite, porque Ele não é filho do homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Havendo Ele prometido, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Apenas acalme o seu coração. O problema não é a tempestade, mas é a nossa reação a ela. O problema não é a tempestade, o problema é a nossa reação. O pânico, ele paralisa. A fé nos impulsiona a chamar Jesus. Quando eu entro em pânico diante de uma tempestade, o que vai acontecer comigo? Eu vou paralisar, eu vou ficar sem ação, eu vou ficar sem saber o que eu faço. Quem está comigo? Mas a fé e a confiança vai me impulsionar a chamar Jesus. Aqueles discípulos, eles estavam apavorados com aquela situação. A situação era aquela de uma tempestade. Irmão, você imagina você dentro do mar, dentro de um barco em alto mar, e o mar começar a levantar para cima do barco, caindo água dentro do barco. Imagina comigo isso. Eles entraram num pavor total. E eles começaram, a Bíblia diz que eles chamaram Jesus que estava dormindo. Eles incomodaram a Jesus porque eles temeram, porque eles se apavoraram. Todas as vezes que vier a tempestade contra você e contra a tua casa, chama Jesus. Chama Jesus, porque é só Jesus que vai acalmar toda a tempestade que tem se levantado contra a tua vida. As tempestades da vida não podem te parar. Você precisa ter paz nessa tempestade.
você que passa por adversidade. Não é só eu e você que passa por adversidade. Tem muitas pessoas que passam por adversidades. Talvez você não está passando por uma adversidade, mas você conhece alguém que está passando. E por você não estar passando, você tem que liberar uma palavra sobre a vida daquela pessoa. Porque é assim que Jesus faz. Quando você está passando por uma tempestade, Jesus sempre vai colocar alguém no seu caminho para profetizar, para orar pela sua vida contra aquilo que você está vivendo. Quem está comigo? Amém. Jesus não repreende os discípulos. Primeiro, ele repreende o vento e o mar. Ele mostrou que a natureza obedece a sua voz. Aquieta-te, acalme-se. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei. Então, o que a palavra do Senhor nos ensina? Quando vir a tempestade contra nós, o que a gente precisa fazer? Clamar a Deus, chamar a Deus. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei. Então não é momento de você se apavorar diante dessa tempestade, é momento de você se acalmar e chamar Jesus para dentro deste barco. Eu vou repetir isso aqui: não é momento de você se apavorar diante dessa tempestade. Você precisa ter calma, paciência, a paz que Jesus teve dentro daquele barco. Você precisa buscá-la hoje. Pastor, como eu faço isso? Em oração, falando com o Mestre. Assim como os discípulos teve toda a direção para chamar Jesus, e Jesus, ao invés de repreender eles pela falta de fé, ele diz: aquieta-te, acalme-se. Ele repreendeu o mar. Ele pediu para que o mar aquietasse, e depois ele foi falar com os discípulos. Eu entendo o que com isso? Que ele é o Criador, e o Criador pode todas as coisas. Então, se ele aquietou o mar e aquietou o vento, o que ele não pode fazer diante dessa tempestade que você está vivendo? O que ele não pode fazer diante dessa tempestade? Irmão, todos nós temos tempestade. A tempestade não veio para paralisar você, ela não veio para te derrubar, para te matar, para te parar. Ela veio para te encorajar a chamar Jesus. Porque quando eu estou passando por uma adversidade, por um momento difícil na minha vida, eu preciso chamar Jesus, porque é Ele que eu sirvo, é Ele que eu creio e confio. Eu não devo procurar o meu vizinho, eu devo procurar Jesus, porque é Jesus que vai acalmar a tempestade. E você precisa entender isso. Clame a Jesus. Jesus estava na polpa do barco. Polpa significa a parte traseira do barco, lugar do comandante. Então Jesus, ele estava na polpa. E eu fui estudar sobre polpa. Polpa é a parte traseira do barco, onde fica aquele motor. Já viu aqueles barcos que tem um motor atrás? Então fica ali na polpa quem vai comandar, quem vai direcionar o barco. E Jesus estava na polpa do barco, lugar que permite o comandante direcionar o barco. Deixa Jesus comandar o seu barco chamado vida nessa noite. Deixa Jesus comandar o seu barco chamado vida nessa noite. Você tem colocado a mão diante dessa tempestade, e Jesus manda eu te dizer nessa noite: tira a sua mão diante dessa tempestade e chame a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Porque Ele quer estar no controle. É só você permitir. Se você está sofrendo, se você está inquieto, se a sua alma está aflita, é porque você não está deixando Jesus governar o seu barco. Pastor, tem hora que eu deixo, tem hora que eu não deixo. Irmão, entrega o governo para Ele. Eu já entreguei o governo da minha vida faz tempo para Jesus. Eu já entreguei faz tempo. E você precisa entregar nessa noite. Ele está na polpa, e na tempestade Ele vai acalmar. Glória a Deus. Jesus não repreende os discípulos, mas Ele repreende primeiro o mar. A tempestade serve para fazer você chamar aquele que acalma. A
tempestade, irmão, que nós enfrentamos nas nossas vidas, não somos nós que vamos acalmar ela, não. Sabe por que muitas das vezes a gente passa por tempestades? A gente passa por momentos adversos? Porque o Senhor quer saber onde está o meu e o teu coração. É só para isso. O Senhor o tempo todo precisa saber onde está o meu e o seu coração. E nós somos privilegiados por isso, porque nós temos o Senhor no nosso coração. Nós carregamos uma fé capaz de reverter qualquer situação adversa. Tem uma irmã que ela chegou aqui para visitar a igreja com uma bolsa de coloscopia. Ela passou aqui e Jesus falou para ela entrar aqui dentro. Ela entrou e ela veio aqui no altar na hora da finalização do culto. Ela chegou aqui e ela veio inclinada com a bolsa de coloscopia. E ela falou que ela estava passando por um momento delicado. Ela estava passando por um momento de uma enfermidade, de um câncer, que estava tirando a paz dela. Uma tempestade que se levantou contra a vida dela. E ela estava apavorada, ela estava desesperada. A pastora orou por ela, nós oramos por ela, nós declaramos a cura sobre a vida dela. E ali ela começou um processo com Deus. Um processo de fé e de confiança. Um processo de fé e de confiança. Não tem como eu vencer a tempestade sem fé e confiança. Não tem como nós vencermos as tempestades que vêm contra as nossas vidas sem fé e confiança em Deus. E ela mostrou o tempo todo fé e confiança. Todos os cultos ela estava ali. Todos os cultos ela estava ali. Com a bolsa de coloscopia, levantando a mão, glorificando a Deus, com toda a debilidade que ela tinha, mas ela estava com o coração entregue a Deus. Ela estava com a fé dela restaurada em Deus, confiando no Deus que cura, confiando no Deus que pode mudar todo o cenário. E esses dias ela chegou aqui e falou: pastor, pastora, eu estou curada. Glória a Deus. Eu estou curada. No dia que eu preguei sobre confiar em Deus diante da aprovação, ela veio aqui na frente e falou: pastor, eu estou curada. Eu estou curada. Ela confiou, irmão. Talvez se ela tivesse ficado dentro da casa dela, talvez se ela tivesse deixado a tempestade que veio contra ela dominar ela, talvez ela não teria conseguido. Mas a fé que ela alimentou, a confiança que ela alimentou do Deus que podia curar ela, foi inabalável. Você precisa entender que todos os dias nós precisamos construir uma fé inabalável em Deus. Nós não podemos parar um segundo de buscar a Deus. Nós não podemos parar um segundo de se alimentar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos manter em pé. Porque a palavra diz: quem dela se profere viverá. Então, se eu estou meditando na palavra, se eu estou vivendo pela palavra, eu nunca vou desanimar diante da tempestade. Jesus está falando aqui nessa noite. Tem pessoas que estão desanimadas. Tem pessoas que estão a ponto de desistir, de parar. E Jesus está dizendo: se apega em mim. Eu estou no controle deste barco. Assim como ele estava no barco com aqueles discípulos se apavoraram, mas eles clamaram, e Jesus acalmou toda a tempestade que se levantou contra. Todas as vezes que Jesus te der um destino, presta atenção nisso aqui, todas as vezes que Jesus te der um destino, ou te pedir algo, em seguida vai vir uma tempestade, medo e insegurança. Todas as vezes que você decide por uma direção nova na sua vida, porque Deus colocou no teu coração para que você faça tudo novo, tudo diferente daquilo que você estava fazendo, vai se levantar a tempestade, vai se levantar tudo contra você. Quem aqui já? Pastor, eu decidi me posicionar em Deus, tudo se levantou contra.
levantou contra. Vai se levantar tempestade, medo, insegurança. Eu tenho algo a te dizer essa noite. Isso é normal. Para Jesus agir, Ele precisa tirar o barco do seu controle e colocar no controle dele. Para Jesus agir na sua vida, Ele precisa tirar o barco do seu controle e colocar no controle dele. Quem está comigo? Glória a Deus. Então você precisa entender que Ele tem as estratégias dele para tirar o controle da tua mão. O controle das nossas vidas não está nas nossas mãos, está na mão de Jesus. Se Ele quiser nos arrancar da terra hoje, Ele arranca, irmão. Se Ele quiser arrebatar a igreja hoje, Ele vai arrebatar a igreja. Por isso que o controle não pode estar na tua mão, tem que estar na mão dele. Você precisa mostrar para Ele que você confia, assim como esses discípulos que estavam ali no barco. Eles se apavoraram, eles se preocuparam, mas eles chamaram o mestre. Eles chamaram o mestre. Eu não sei quem você tem chamado, eu não sei com quem você tem conversado, com quem você tem partilhado sobre a sua vida, mas sabe que eu tenho algo a te dizer nessa noite? Não partilhe a sua vida com quem não vai acalmar a tempestade que você está vivendo. Não partilhe a sua vida com quem não vai fazer nada por você. Tem hora que você tem que entrar dentro do quarto, irmão, fechar a porta, fazer igual Mateus 6 diz: entra no quarto, fecha a tua porta e fala em secreto comigo que eu ouvirei. Tem hora que você tem que entrar no secreto com o Pai, porque é só Ele que vai acalmar a tempestade. Na tempestade, você não pode esquecer quem mandou você ir. Foi o Senhor. Se Ele mandou você ir e veio tempestade, você não pode esquecer que foi Ele que mandou. Deixe o Senhor governar o seu barco. Crente não pode ter medo de tempestade quando Jesus é o comandante do barco. Eu vou repetir isso aqui. Crente não pode ter medo de tempestade quando Jesus está no controle do barco. Se você está com medo é porque não é Jesus que está no barco. Quem pode dar um glória a Deus? Se Jesus está no barco, você não pode estar com medo, porque medo é o oposto da fé. Eu vou repetir isso aqui: medo é o oposto da fé. Se você está com medo diante dessa tempestade que se levantou contra você, você está sem fé. E quando eu estou sem fé, é impossível eu agradar a Deus. É impossível eu agradar a Deus quando eu estou sem fé. E Jesus está dizendo nessa noite: deixa eu governar esse barco, deixa eu estar à frente, deixa eu governar esse barco, porque toda tempestade que tem se levantado contra a tua vida e contra a tua história vai se acalmar hoje. Vai se acalmar hoje. Talvez é algum gigante que você não está conseguindo derrubar. Talvez é o teu passado que tem te visitado e você não está conseguindo vencer. É uma tempestade. Talvez é a sua área financeira que você não consegue avançar. Você trabalha e você não consegue arcar com as suas despesas. Talvez é a sua saúde. Talvez você está diante de uma enfermidade que você não sabe como você vai passar por isso. Talvez você está numa tempestade dentro da tua casa, com seus filhos, com seu esposo. Eu não sei, irmão, qual que é a tempestade que você está passando, mas Jesus manda te dizer nessa noite: chama o dono do barco, chama quem está no controle do barco, porque quem está no controle do barco pode acalmar toda a tempestade que se levanta ao contrário. Dê uma salva de palmas. O inimigo, ele não tem o poder de te pôr medo. Se o inimigo está te colocando medo, é porque você está permitindo. O inimigo não tem o poder de te colocar medo. Anota isso aqui: é melhor você ir para o outro lado, porque ele deu uma direção para os discípulos: entra no barco e vai para o outro lado. Escuta isso aqui: é melhor você ir para o outro lado com Jesus no barco do que ficar parado sem ele. É melhor você atravessar para o outro lado com Jesus no barco do que você ficar parado sem ele.
Tem gente parada sem Jesus. Tem gente parada sem Jesus. Deixa Jesus entrar nesse barco, irmão, nessa noite. Deixa Jesus tomar conta desse barco nessa noite. Deixa Ele governar, deixa Ele direcionar. Não existe vitória sem a prova da fé vir primeiro. Não existe vitória sem a prova da fé vir primeiro. Quando Deus te pede algo, não se preocupe. Ele não está pedindo porque você tem condições. Ele está pedindo porque foi Ele que direcionou. Vou repetir isso aqui. Quando Deus te pede algo, não se preocupe. Ele não está pedindo porque você tem condições. Ele não precisa de você para realizar o que Ele te pediu para fazer. Se Ele te pediu, irmão, faça. Vai se levantar tudo ao contrário. Os opositores vão se levantar, mas saiba de uma coisa: foi Ele que te pediu, e se apegue com a palavra de Deus. Não existe vitória sem você ser provado. Primeiro você vai ser provado, para depois você acessar a vitória. Vou repetir isso aqui. Primeiro você vai ser provado, para depois você acessar a vitória. Olha aqui, ó. A voz de destino foi a ordem de Deus. Entra no barco e vai para o outro lado. Quando eles entraram no barco e foram para o outro lado, veio o que? A tempestade. O que é a tempestade? São as nossas batalhas diárias, nosso dia a dia. Tem muitas lutas, problemas a serem resolvidos. E quando nós passamos por problemas a serem resolvidos, problemas são esses que às vezes a gente não sabe como vai resolver. Sabe o que entra? Entra os nossos questionamentos. Entra os nossos questionamentos. Quando passamos por adversidade, não aceitamos, nós questionamos a Deus. Quem aqui já questionou a Deus diante da adversidade? Nós questionamos a Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Entra os questionamentos de Deus. E aí, a quarta parte: intervenção divina. Porque quando eu questiono a Deus, quando eu busco a Deus, quando eu não aceito aquilo que eu estou vivendo, aí entra a mão de Deus. O agir de Deus, onde a mão humana não alcança, a de Deus alcança. Então, quando eu passo por uma adversidade e eu questiono a Deus, porque eu não posso me contentar com a tempestade, eu não posso paralisar minha vida pela tempestade que eu estou vivendo. Eu preciso fazer o quê? Buscar Deus. Eu preciso buscar Deus. Eu preciso mostrar para Deus. Eu preciso questionar a Deus o porquê que eu estou passando por isso. E quando eu busco a Deus, quando eu me derramo em Deus, Ele age. Aí entra a mão de Deus. Assim como foi aqueles discípulos. Eles se apavoraram, mas eles estavam com o Mestre. Se você está com o Mestre governando o teu barco, irmão, não se preocupe, porque essa tempestade tem começo, tem meio e tem fim. Vou repetir: tem começo, tem meio e tem fim. Nenhuma tempestade é eterna para os filhos de Deus. Glória a Deus. Vou repetir isso aqui: nenhuma tempestade é eterna para os filhos de Deus, para os escolhidos de Deus. Se você está diante de uma tempestade, fica tranquilo, porque essa tempestade acaba hoje. Eu vou declarar isso aqui: essa tempestade acaba hoje. Eu estou profetizando e você precisa crer. Você precisa crer naquilo que está saindo do altar. É a palavra de Deus. Se você está vivendo alguma adversidade, creia, porque essa adversidade acaba hoje. Lembre-se que o mais importante na vida é a fé. Lembre-se disso, que o mais importante na nossa vida é a fé. E a tempestade, se você não tomar cuidado, ela vai roubar a tua fé. Ela rouba a sua fé. E como que você vai conseguir vencer essa adversidade sem fé? Não tem como. Não tem como. A fé faz você viver o impossível. A fé tem o poder de restaurar dentro de você o que para você já não tem mais jeito. A fé tem o poder de restaurar dentro de você que para você não tem mais jeito.
Às vezes a gente se depara diante de uma situação que a gente acha assim, não tem mais jeito. Hein, Jé? Não tem mais jeito. E agora? O que eu faço? Como que eu vou passar por essa situação? A fé faz você sair de porta em porta, irmão. A fé faz você falar o seu problema para quem você não tem que falar. A falta de fé faz você falar o seu problema para quem você não tem que falar. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Se conecte hoje diante da fé que você sempre teve e está apagada dentro de você. Jesus está falando, ativa a sua fé nessa noite, porque eu vou acalmar toda a tempestade que está se levantando. Eu vou fazer o mar se acalmar diante da tempestade que você está enfrentando. Só se conecta comigo hoje, só abre o coração, só deixa eu trabalhar, só deixa eu entrar, só deixa eu governar, porque essa tempestade acaba hoje. A voz de destino de Deus é porque Ele já te viu lá na frente. Quando Ele deu o destino para os discípulos, Ele já via os discípulos lá na frente. Ele sabia que havia tempestade, mas Ele via os discípulos já do outro lado. Então é porque Ele já te viu lá do outro lado. Vai ter processo, mas você vai chegar aonde Ele te direcionou. Se Jesus te direcionou para ir a tal lugar e se levantou tudo contra, pode ficar tranquilo, porque Ele já te viu lá na frente. Vai vir processo, vai vir adversidade, mas você vai chegar. Porque você tem uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo, pastor. Quem tem uma palavra tem tudo. Você precisa confiar naquele que te prometeu. Você tem promessa. Jesus já falou onde você vai chegar, só que a adversidade fez você perder a confiança, fez você perder a fé aonde você iria chegar. Mas Ele já te viu do outro lado. Aquieta o seu coração, porque a lógica de Deus é diferente da sua. Eu vou repetir isso aqui. A lógica de Deus, ela é diferente da sua. Em Mateus 2,6, o último é o primeiro. Lucas 22,26, o maior é o menor. João 20,35, primeiro você crê, depois você vê. É forte isso aqui. Primeiro você crê, depois você vê. Joel 3,10, o fraco é forte. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele prometido, Ele é fiel para cumprir. Números 23,19, se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Vai se levantar tudo ao contrário de você, mas Deus vai cumprir tudo que Ele falou, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Se apegue na palavra do início e não na tempestade. Não deixe que a tempestade venha te dominar. Se apegue na palavra do início, na palavra de destino. Ele não falou para você ir? Se apegue nessa palavra. A palavra de destino, Ele mandou você ir. Não se apegue na tempestade, porque a tempestade, ela veio para te parar. A tempestade das nossas vidas vem para nos parar. Só que nós temos que se apegar na palavra de destino do Mestre. Ele pediu para nós irmos para o outro lado. Se apega na palavra e não na tempestade. As tempestades da vida traz medo, mas não tem o poder de te parar. É normal nós sentirmos medo, irmão. É normal. Tem momentos que nós vamos sentir medo, mas o medo não tem o poder de te parar. Você não pode deixar o medo te parar. Quem governa a sua mente é você. Profetiza ao contrário. Se o medo bateu, profetiza ao contrário. Esse medo não vai me paralisar. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio no Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que liberta. São tantos milagres que a Bíblia nos mostra que Jesus fez. O Novo Testamento é repleto de milagres de Jesus. Creia no Jesus que te prometeu. Creia naquele que te liberou uma palavra. Não deixe que as circunstâncias da vida venham te paralisar, venham te parar.
venha fazer com que você não acredite mais. Você tem promessas e as circunstâncias não vêm para te desanimar, mas sim para te forjar a ser mais confiante. Você tem promessa e as circunstâncias, elas não veio para te desanimar, elas vieram para te forjar a ser mais confiante. Talvez você não tenha confiado como você confiava lá atrás, porque a nossa caminhada com Deus é assim. Tem hora que a gente está confiando demais, tem hora que a gente não está confiando, e aí a adversidade, ela bate na sua porta, mas não é para te matar, para te desanimar, não, é só para te forjar, para que você seja mais confiante. Pastor, como eu faço para confiar? A sua confiança está em Deus. Valorize o relacionamento com Deus. Se você não está se relacionando com Deus, você não vai confiar. Valorize o relacionamento com Deus. A sua vida com Deus vai dar a confiança que você precisa para vencer. A confiança que nós precisamos para vencer é o nosso relacionamento com Deus. Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho confiança. Percebe-se quando você está fervoroso com Deus, você é confiante, irmão. Vem tudo ao contrário, você está ali confiando. Por quê? Porque você está num relacionamento com o Pai. Não atrapalhe o que Deus já te disse que vai fazer na sua vida. Vou repetir: não atrapalhe o que Deus já disse que vai fazer na sua vida. Não questione, não duvide, não murmure, apenas creia e siga. Enfrente tudo crendo que o melhor ainda está por vir. Não murmura, não reclama, apenas creia que o melhor de Deus ainda está por vir. A Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Não atrapalhe aquilo que Deus está fazendo. Se você está passando por um processo, acalma, aquieta o seu coração, porque é só uma fase. Deus está mudando o GPS espiritual da sua vida hoje. Toda dúvida cai por terra, toda escassez cai por terra. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo que você vai chegar do outro lado. Eu profetizo que você vai chegar do outro lado, porque você tem uma palavra. Toda tempestade tem data e hora para acabar. Primeiro veio a palavra de destino, pastor. Depois veio a tempestade da vida. Terceiro, os nossos questionamentos. E quarto, as vitórias que Deus tem para nossas vidas. As vitórias que Deus tem para nossas vidas. Você vai passar por tudo isso, mas a vitória vai vir. A vitória vai vir. Vai vir tempestade, vai vir medo, vai vir preocupação, vai se levantar tudo ao contrário, mas a vitória vai vir. Quem é esse que acalma a tempestade? Quem é esse que mandou o vento cessar? Quem é esse que abriu o mar para o povo dele passar? Quem é esse? Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o Deus que nós cremos, que nós acreditamos naquilo que Ele pode fazer. Não deixe que as adversidades roube a sua fé, roube a sua confiança em Deus. Se Ele falou, Ele vai fazer. Creia, confia. Se coloca de pé.
apresentando todo o cenário contrário sobre a tua vida hoje. Talvez você já está há um tempo tentando resolver esse problema e você não está conseguindo, mas Jesus está entrando nele hoje. Jesus está entrando nele hoje. E você sabe qual é esse problema.
diante daquele barco, Pai.